Durante toda a história da humanidade, a busca por justiça muitas vezes se confundiu com vingança. Antes da criação das leis modernas e dos direitos humanos, muitos impérios e civilizações acreditavam que a punição deveria ser tão terrível que ninguém jamais ousasse repetir o crime. Neste vídeo, nós vamos percorrer alguns dos métodos de punição mais extremos e brutais que já existiram. De impérios antigos a sistemas modernos de tortura psicológica, você vai conhecer como a crueldade humana foi usada como ferramenta de controle, medo e poder. Entre os anos 850 e 600 a.C., o Império Assírio ficou conhecido como uma das civilizações mais violentas da antiguidade. Durante o reinado do rei Assurbanipal II, o esfolamento, ou seja, a remoção da pele ainda com a vítima viva, se tornou uma forma de punição oficial do Estado. Os torturadores assírios eram treinados para manter a vítima consciente o maior tempo possível. O processo começava pelas pernas e subia lentamente para as costas e o peito, evitando órgãos vitais para prolongar a dor. Assurbanipal chegou a registrar seus atos em inscrições dizendo: "Fiz um pilar diante da cidade e esfolei todos os líderes rebeldes. Vesti o pilar com suas peles. Essas peles humanas eram penduradas nas muralhas das cidades conquistadas, como um aviso para os inimigos." Essa crueldade não era apenas sadismo, era uma forma calculada de controle político, usada para espalhar o medo e evitar revoltas. Entre os persas, existia um dos métodos mais lentos e aterrorizantes de tortura já registrados: o escafismo, conhecido como a tortura dos barcos. Segundo o historiador Plutarco, o condenado era colocado entre duas canoas ocas, uma virada para cima e outra para baixo, deixando apenas a cabeça, as mãos e os pés do prisioneiro do lado de fora. Em seguida, ele era forçado a beber leite e mel até quase vomitar. A mesma mistura era espalhada pelo seu corpo, atraindo insetos. Com o passar dos dias, moscas, abelhas e vermes se acumulavam no corpo da vítima, enquanto ela definhava lentamente sob o sol. O caso mais famoso foi o de Mitridates, um soldado condenado que sobreviveu por 17 dias nesse tormento antes de morrer. O escafismo foi uma das formas mais perversas de tortura já inventadas, projetada não apenas para matar, mas para prolongar o sofrimento até o último instante. Os romanos acreditavam que a punição devia ter valor simbólico. Eles transformaram a morte em espetáculo, e seus métodos refletiam essa mentalidade. Um exemplo é o poena culei, conhecido como o castigo do parricida, o assassino de seu próprio pai. O condenado era costurado dentro de um saco de couro, junto com um galo, um cão, uma cobra e um macaco. O saco era então lançado ao rio, simbolizando que aquele homem não merecia tocar o solo nem respirar o mesmo ar dos vivos. Outro método amplamente usado foi a crucificação. A vítima era espancada até exaustão, obrigada a carregar a trave de madeira e, em seguida, pregada nela. A morte podia levar de 6 horas a 4 dias, causada principalmente por asfixia, pois o corpo pendurado impedia a respiração. A crucificação era uma punição reservada a escravos, rebeldes e criminosos comuns. Nunca a cidadãos romanos, e se tornou o símbolo máximo do poder imperial, mostrando que ninguém estava acima da autoridade de Roma. Durante a Idade Média, a justiça era brutal e pública. A chamada Roda da Tortura, também conhecida como Roda de Catarina, era uma das punições mais temidas da Europa. O processo era terrivelmente simples e devastador. Primeiro, os braços da vítima eram quebrados com marteladas acima e abaixo dos cotovelos. Depois, as pernas sofriam o mesmo destino. Um golpe final atingia a espinha, paralisando o corpo inteiro. Em seguida,
O prisioneiro era amarrado à roda, que era erguida em um poste para exibição pública. Um dos casos mais notórios foi o de Peter Nears, um assassino em série condenado em 1581. Ele foi golpeado 42 vezes ao longo de 2 dias antes de ser finalmente esquartejado vivo. A roda era usada não apenas para punir, mas para servir de exemplo e intimidar a população. A Idade Média foi marcada pela criatividade sombria dos torturadores. Na Inglaterra, surgiu a roda de interrogatório, uma estrutura com roletes que esticavam o corpo da vítima até deslocar as articulações. Outro método, chamado immurement, consistia em enterrar uma pessoa viva dentro de uma parede ou câmara subterrânea. As virgens vestais de Roma, por exemplo, eram condenadas a isso caso quebrassem seus votos de castidade. E existia ainda o julgamento por provação, uma forma de justiça baseada na fé. O acusado era obrigado a segurar um ferro em brasa. Se a ferida cicatrizasse em 3 dias, ele era considerado inocente. Esses métodos mostram como, durante séculos, a dor e a superstição foram usadas como ferramentas de julgamento. No final da Idade Média, surgiu o terror religioso da Inquisição Espanhola. Criada em 1478, a Inquisição tinha como objetivo punir hereges e pessoas que se desviavam da fé católica. Os julgamentos eram conhecidos como autos de fé, verdadeiros espetáculos públicos que combinavam religião e execução. O primeiro aconteceu em 6 de fevereiro de 1481, na cidade de Sevilha, onde 6 pessoas foram queimadas vivas. Os condenados usavam túnicas chamadas sambenitos, pintadas com símbolos dos seus supostos pecados. Os que seriam executados usavam túnicas decoradas com chamas e demônios. Durante seus 300 anos de atividade, estima-se que mais de 50.000 pessoas foram mortas em fogueiras, sob a liderança do temido inquisidor Tomás de Torquemada. Esse período se tornou um dos capítulos mais sombrios da história da religião. Durante a Guerra dos 30 Anos, entre 1618 e 1648, a Europa mergulhou em um caos de violência e fanatismo. Um dos métodos de punição e tortura mais cruéis desse período ficou conhecido como Schwedentrunk, ou bebida sueca. As vítimas, geralmente camponeses, eram forçadas a engolir grandes quantidades de líquidos imundos, como urina, estrume líquido e até excrementos. Depois, os torturadores pisavam ou pressionavam o abdômen da pessoa, causando dores insuportáveis e, muitas vezes, a ruptura do estômago. A morte vinha por infecção ou choque. O escritor Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen relatou esses horrores em seu livro O Aventureiro Simplicíssimos, publicado em 1668, revelando a crueldade extrema da época. No Japão, entre os séculos 17 e 18, surgiu uma forma muito particular de punição dentro dos grupos da máfia yakuza. O yubitsume, ou dedo cortado, era um ritual de autopunição que demonstrava arrependimento e submissão. Quando um membro cometia um erro grave ou desobedecia ao chefe, ele próprio cortava a parte superior do dedo mínimo com uma lâmina afiada. A ideia vinha da tradição dos samurais. Quanto mais dedos faltavam, mais difícil era segurar uma espada, tornando o guerreiro dependente da proteção do grupo. Ou seja, o ato físico representava a perda de independência. Pesquisas realizadas em 1993 mostraram que 45% dos membros da Yakuza tinham ao menos um dedo amputado e 15% haviam repetido o ritual mais de uma vez. Era um símbolo de disciplina, mas também de medo e controle absoluto. Chegando aos tempos modernos, a tortura física deu lugar a formas muito mais sutis e psicológicas. A chamada tortura branca é um exemplo assustador. Desenvolvida no Irã, especialmente na prisão de Evin, ela consiste em eliminar completamente os estímulos sensoriais do prisioneiro.
A cela é totalmente branca. Paredes, chão, teto, roupas e até a comida. Não há sons, nem cores, nem contato humano. Os guardas usam sapatos acolchoados para que o preso nunca ouça passos. Com o passar do tempo, a mente começa a colapsar. As pessoas perdem a noção do tempo, têm alucinações, ataques de pânico, depressão profunda e até surtos psicóticos. O ativista Amir Abbas Fakravar, que sobreviveu a 8 meses de tortura branca, declarou: "Foi pior do que qualquer violência física que já sofri." Diferente das punições antigas, que destruíam o corpo, a tortura branca destrói a mente e mostra que a crueldade humana ainda encontra novas formas de se reinventar. Olhar para esses métodos é olhar para o lado mais sombrio da humanidade. Ao longo da história, a punição muitas vezes ultrapassou o limite da justiça e se transformou em puro terror. Hoje, a civilização se orgulha de ter deixado essa brutalidade no passado. Mas os métodos modernos, como a tortura psicológica, mostram que o sofrimento ainda é usado como ferramenta de poder. Compreender o passado é a única forma de garantir que esses horrores não se repitam. A justiça deve existir, sim, mas nunca à custa da dignidade humana.